Somos alunos do Colégio da Polícia Militar do Estado do Tocantins, Unidade 3 de Araguaína. Neste vídeo iremos abordar um pouco sobre o assunto arte abstrata ou abstracionismo. A arte abstrata é referida à forma de arte que não é regida pela figuração e pela imitação do mundo que vivemos. Ou seja, é uma arte independente disto. Este termo liga-se juntamente às vanguardas europeias, acontecidas na década de 1910 a 1920, que se recusa à apresentação ilusionista da natureza. Surgida no século XX, essa arte possui a missão de romper com aquela tradição cultural que foi herdada do passado, que é a de manter como a característica principal o belo. Ou seja, essa característica monopolizada pela academia tradicional não vai ser a principal característica desta arte. O abstracionismo, ele é um movimento artístico que começou a partir das vanguardas europeias e é um estilo artístico moderno das artes visuais. Ele prioriza as formas abstratas. Uma das suas principais características é a arte não representável, tem uma arte subjetiva, tem ausência do objeto reconhecível, como nós temos de costume, tem aquele sempre objeto que a gente reconhece, não tem? Tipo pinturas que a gente vê. E também ele é a oposição do modelo renascentista e da arte figurativa. Ele prioriza e valoriza as cores, textura, linha, tinta, que a textura e as cores, né? E ele tem duas vertentes, que é o lírico e o geométrico. O geométrico, ele tinha como referência as formas e composições geométricas e a organização de cores do cubismo, bem como também o futurismo. E já o lírico, ele objetivava as expressões da arte imaginária, né? De acordo com uma necessidade interior. Ele priorizava as artes imaginárias, entendeu? O lírico. E o geométrico ele referenciava as formas e composições geométricas. Vou dar continuidade com o desenvolvimento, do trabalho, tema abstracionismo, falar um pouquinho aqui sobre a história, sobre também o movimento no Brasil e algumas curiosidades. Bom, como alguns amigos meus, anteriormente já haviam mencionado, o abstracionismo, ele foi um estilo artístico, que começou a partir das vanguardas europeias no século XX, que procurava romper com a tradição cultural herdada do passado. Alguns movimentos como dadaísmo, cubismo, futurismo, expressionismo também da época, procuraram romper com esses antigos valores estéticos. Bom, temos aí como criador Vassily Kandinsky, Ele foi considerado o criador do abstracionismo com sua obra Primeira Aquarela Abstrata, de 1910. Seu objetivo era proporcionar à arte a liberdade, Ele queria representar a realidade de uma forma totalmente diferente, compostas por elementos diversos, com formas utilizadas de maneira simples, e subjetivas, cores, linhas, enfim. Alguns movimentos artísticos surgidos antes do abstracionismo já traziam essa tendência de cores fortes e linhas, mas foi o abstracionismo que possibilitou a ruptura dessa tradição cultural. Essa tradição cultural herdada do passado, que prezava tanto, o tradicionalismo e a perfeição artística, E o que podemos dizer como o belo, como a principal característica. Acerca do abstracionismo no Brasil, temos aí os primeiros focos de obras com características abstracionistas, em 1922,
por Vicente do Rego Monteiro. E logo depois, no ano seguinte, temos aí Tarsila do Amaral, que publicou a obra A Negra. E o fundo abstrato dessa obra, né, provocou um grande impacto na época, mas esse não foi o marco inicial do movimento no Brasil, e sim a primeira Bienal de São Paulo. Ela ocorreu em 1951, né, e ela foi uma exposição de arte. Desde então, ela tem sido um dos principais eventos do circuito artístico internacional e ocorre a cada 2 anos. Bom, alguns artistas, né, importantes que podemos destacar nesse estilo foi Lígia Clark, Alfredo Volpi, Valdemar Cordeiro e Ivon Serpa. Mas também podemos mencionar outros como Cícero Dias, Ibirê Camargo, Antônio Bandeira, entre outros. Não vou estender muito. Acerca das curiosidades, temos aí que, mesmo tendo o marco inicial do abstracionismo no século XX, temos focos da arte abstrata, né, ainda na antiguidade, na pré-história. Isso deve-se porque diversas culturas já realizavam desenhos e pinturas que exibiam formas, cores, linhas não figurativas. E temos exemplos aí, os índios, eles desenvolvem muitas pinturas corporais, belíssimas inclusive, que têm padrões abstratos. Acerca do abstracionismo no Brasil, temos aí os primeiros focos de obras com características abstracionistas em 1922, por Vicente do Rego Monteiro. E logo depois, no ano seguinte, temos aí Tarsila do Amaral, que publicou a obra A Negra. E o fundo abstrato dessa obra, né, provocou um grande impacto na época, mas esse não foi o marco inicial do movimento no Brasil, e sim a primeira Bienal de São Paulo. Ela ocorreu em 1951, né, e ela foi uma exposição de arte. Desde então, ela tem sido um dos principais eventos do circuito artístico internacional e ocorre a cada 2 anos. Bom, alguns artistas, né, importantes que podemos destacar nesse estilo foi Lígia Clark, Alfredo Volpi, Valdemar Cordeiro e Ivon Serpa. Mas também podemos mencionar outros como Cícero Dias, Ibirê Camargo, Antônio Bandeira, entre outros. Não vou estender muito. Acerca das curiosidades, temos aí que, mesmo tendo o marco inicial do abstracionismo no século XX, temos focos da arte abstrata, né, ainda na antiguidade, na pré-história. Isso deve-se porque diversas culturas já realizavam desenhos e pinturas que exibiam formas, cores, linhas não figurativas. E temos exemplos aí, os índios, eles desenvolvem muitas pinturas corporais, belíssimas inclusive, que têm padrões abstratos. Eu irei apresentar uma obra que ela é bem famosa, ela se chama Amarelo, Azul e Branco, foi elaborada em 1925 pelo artista Wassily Kandinsky, que foi um dos líderes, né, do movimento abstracionista. Esta obra ela atualmente se encontra no Museu Nacional da Arte Moderna em Paris. Esta pintura ela traz características assim, bem marcantes mesmo do movimento artístico a qual ela pertence, que, como eu já citei, é o abstracionismo. E observando essa arte, eu fiz uma breve análise e eu pude identificar algumas características, que é uma pintura bem subjetiva, a qual apresenta cores diversificadas, formas geométricas, e além disso, uma coisa que eu fiquei assim bem impressionada é um jogo psicológico que essa pintura traz, que ela intriga, ela quer obrigar o público a entender o que o autor ele quer expressar, o autor ele quer dizer com essa obra, nesse jogo de cores e formas. O nome dado a essa obra não foi à toa,
pois ela faz menção às cores primárias, que são as cores predominantes na obra. Claro que tem outras, né, outras cores, uma grande diversidade de cores, porém as predominantes são essas, amarelo, verde e azul. Uma curiosidade que eu gostaria muito de trazer é que esse pintor, ele está bem ligado à questão musical e como ele gosta muito das músicas, muitas das suas obras foram criadas e inspiradas a partir da relação entre a música e as cores e as formas. Inclusive esta, né, amarelo, azul, ou amarelo, verde e azul. Outra arte a qual eu gostaria muito de apresentar é a arte número 5, de Jackson Pollock. A tela número 5 foi criada em 1948 pelo pintor norte-americano Jackson Pollock, que no ano anterior começou a explorar uma nova maneira completamente diferente e nova para compor seus trabalhos. Seu método consistia em arremessar e pingar tinta esmaltada em uma tela esticada colocada no chão de seu estúdio. Essa técnica lhe permitia criar um emaranhado de linhas e mais tarde ganhou o nome de pinturas por gotejamento, ou dripping em inglês, né? Pollock, não sei bem como fala esse nome, foi um dos maiores nomes do abstracionismo. Desde 1940, o pintor ele tinha reconhecimento da crítica e também do público. A tela número 5 realmente é o nome da tela. Feita no ápice da sua carreira, é imensa, nossa, ela é enorme. Ela é por 2,40 metros por 1,20 metro. E a obra foi vendida a um colecionador particular em 2006 por 140 milhões de dólares, que bateu um recorde de preço para a época, né? Porque é muito dinheiro, principalmente para aquela época. Até então, esse havia sido o quadro mais bem pago da história. Então, assim, foi um quadro que realmente fez história. O abstracionismo, como já vem sendo dito, é um estilo artístico moderno das artes visuais que ressaltam as formas abstratas. Então, vou falar um pouco sobre alguns pintores abstratos e sobre suas obras, né? Então, vamos começar falando sobre o pintor russo, o Wassily Kandinsky, que é considerado o precursor da arte abstrata, com suas principais obras, a Aquarela Abstrata, de 1910, e a série Improvisações, de 1809, entre 1909 a 1914. Alguns fatos e curiosidades sobre Kandinsky. Além de artista, Kandinsky também foi escritor, pois escreveu alguns livros para defender suas ideias e seu posicionamento sobre a arte abstrata. Quando começou a desenhar e pintar seus quadros, as pessoas deram duras críticas sobre a sua arte, porque falavam que só uma pessoa louca poderia desenhar linhas e traços sem nenhum sentido, sem passar uma mensagem óbvia. E Kandinsky escreveu livros para defender a arte abstrata. Um certo dia, Kandinsky entrou em seu ateliê, onde ele desenhava, e viu seus quadros de cabeça para baixo. E foi aí o momento em que ele passou a compreender melhor a arte abstrata. Sua importância foi muito grande na arte, pois suas obras e seus quadros trouxeram uma ruptura na arte, pois antes do abstracionismo, a arte era uma arte tradicional, que mostravam paisagens, críticas ao que estava acontecendo no momento, ou retratava pessoas e situações, música, como na quadros vanguardistas mostram, e a arte de Kandinsky veio para inovar, ser totalmente diferente. Sua importância é tão grande na arte que ele é considerado como um Freud para a psicologia, no caso, e como Einstein é para a física, Kandinsky é para a arte. Continuaremos falando sobre Pierre Mondrian, um pintor holandês, e uma das suas obras conhecidas é A Árvore Cinza, de 1911. Outro pintor é Kazimir Malevich, é um pintor ucraniano, e um
uma de suas obras mais conhecidas é O Mentor. E no final do vídeo vai estar passando as obras e quem disse, tá bom? A gente vai continuar então com Paul Klee. E uma das suas obras mais conhecidas é o Degenerado. É um pintor suíço. E nessa sequência vemos com Jackson Pollock. E de suas obras mais conhecidas é o Revisor. Ele é um pintor americano. E agora vamos para os pintores brasileiros. Temos o Hélio Oiticido, pintor brasileiro. E temos também... E sua arte abstrata é arte experimental. E por último, o Ivan Serpa, brasileiro também. E sua obra conhecida, né, que a gente aparece nas pesquisas, é Diário Visual. O que aprendemos com a arte abstrata? A arte abstrata, diferente da arte tradicionalista, tem um conceito diferente, pois são várias formas, linhas e imagens que formam uma coisa que a gente não consegue entender no primeiro olhar. A gente tem que analisar, visualizar muito bem a arte para conseguirmos entender qual mensagem ela traz. Diferente de outros quadros, outras pinturas, que já nos mostram de cara o que quer passar, qual a mensagem, o que estava passando no momento em que foi escrito, o sentimento do que foi desenhado ou pintado, o sentimento do autor da obra. Já na arte abstrata, uma única obra tem diversos significados. Cada pessoa entende uma coisa em um quadro, por exemplo. Foi uma ruptura muito grande o abstracionismo, como já foi falado, pois o momento em que a arte vivia era o momento de uma arte tradicional. Então, quando o abstracionismo chegou, que deu a cara a tapa, a elite não gostou, porque a elite daquele momento estava acostumada com a arte tradicional. Então, o abstracionismo foi uma grande quebra, digamos assim, um rito de mudança para a nova arte. E abstracionismo. Tá bom. Boa noite, boa noite. Tipo isso, entendeu? Eu vim falar sobre o abstracionismo, tal, arte abstrata, que começou não sei o quê. Pode ser assim não, só que eu parada, lógico. Eu vou fazer agora a parte 2 do vídeo. Meu Deus, eu tô parecendo uma demônia, assim, um bicho diferente. Botando que a minha cara tá toda, parece que ela tá aqui um derrame.